Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu irmão, vamos continuar, né? Eu mudei um pouco de lugar para não evitar o barulho e nós paramos na história que Deus faz com Abraão. Você sabe que a eleição de Abraão configura a formação de um povo. Eu penso que nós poderíamos resumir a história de Abraão. Eu gostaria que vocês lessem, né, com esse olhar teológico, sobre a luz do Espírito Santo, a história de Abraão. Deus o chama, promete um filho. Deus promete também um tempo, um filho. Ele vai ter um filho com a escrava. Depois Deus diz que vai nascer da sua esterilidade, que Deus está presente, que Deus não o abandona, né? O sacrifício de Isaac, etc. E Deus forma uma história: Abraão, Isaac, Jacó, até José no Egito. A história de José é tão linda, né? Que é o primeiro elemento histórico que nós temos, assim, podemos dizer, positivado sobre a providência divina. José, quando se dá a conhecer aos irmãos que o venderam como escravo, diz: Não foi, não foi a vossa atitude de me vender como escravos que me trouxe no Egito. Foi Deus que me trouxe no Egito, para que nesse tempo de penúria e fome, nosso povo não passasse maiores necessidades. De todas as formas, é muito lindo isso, né? É muito importante compreender que a mentalidade da pessoa, do homem, da mulher, de Deus, tem uma dimensão superior a qualquer realidade humana. Também nessa pandemia a gente poderia pensar o que Deus nos está querendo dizer e chegar à conclusão que Deus do mal tira o bem. Muito bem, depois essa história passa pelo acontecimento da escravidão do Egito. Se esquece de tudo que José fez por aquele povo, o povo começa a ser escravizado, oprimido. Deus manda Moisés, tira aquele povo do Egito, faz uma história de longos anos no deserto, não é mesmo? Depois Deus faz uma aliança, educa aquele povo, o povo chega à terra prometida com Josué. Depois nós temos o tempo dos juízes, né? Moisés, já no tempo de Moisés, que vão ser ajudantes na hora de julgar a causa, de aconselhamento do povo, até chegar ao tempo dos reis. Eu vou ler só um trechinho aqui que me parece muito importante. Diz assim: A história da aliança decorre de um modo extraordinário e dramático. Com frequência, Israel cai na miséria e na opressão, porque abandona o único Deus vivo e se esquece do preceito fundamental da sua lei para adorar os ídolos dos povos vizinhos. Vocês se lembram que eu pedi para vocês pesquisarem na obra Subida ao Monte Sinai de Raniero, o conceito de idolatria que vem de ideia? Está aí. O povo faz ídolos, porque pensa que a felicidade, a segurança, a estabilidade está em ter o quê? Em ter povos amigos, em ter várias concepções da verdade, na verdade, ter vários deuses. E Javé não lhes basta. Eles não aceitam a limitação de caminhar pelo deserto e etc e tal. Depois diz: mas sobretudo, Deus chama os profetas como mensageiros, porta-vozes e arautos. Vai e diz a esse povo. Os profetas recebem de Deus o encargo de fazer com que o povo
regresse à obediência e à justiça, e na época difícil do exílio, devem dar ânimo e consolá-lo. Por isso, falam de Deus que é Pai de Israel, seu pastor e rei, de Deus como protetor e libertador dos oprimidos. Ao mesmo tempo, os profetas advertem o perigo de uma falsa confiança por causa da injustiça e pela desobediência do povo. A eleição transforma-se em juízo. E aí temos um ponto, são as duas grandes catástrofes, né? Nas duas catástrofes, de 722, a queda do Reino do Norte, e em 587, a queda do Reino do Sul, com a destruição de Jerusalém e o exílio babilônico, a sentença converte-se em realidade. Israel perde a sua autonomia como povo. Vive no desterro, numa terra ocupada. Mas este desmoronamento não é definitivo, porque Deus jamais abandona os seus. É fiel à sua aliança, apesar da infidelidade humana. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu bebê? Não ter carinho pelo fruto das suas entranhas? Ainda que ela se esquecesse dele, eu nunca te esqueceria. Desculpe. Através dos profetas, Deus forma o seu povo na esperança da salvação, na esperança de uma aliança nova e eterna destinada a todos os homens. Os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que há de incluir todas as nações. Quando a Bíblia nos quer explicar quem é Deus, não recorre a conceitos abstratos e complicados. Fala de Deus, servindo-se de imagens simples e, por vezes, inclusivamente, de expressões humanas. Assim lemos, por exemplo, nos Salmos: Eu te amo, Senhor, sois minha força. O Senhor é a minha rocha, fortaleza e proteção. Meu Deus é o abrigo em que me refugio. Naturalmente, o povo escolhido sabe também que não pode nem deve fazer-se imagens de Deus, já que Yahvé é o único incomparável. Isso é a volta ao tema da idolatria, né? Deus está muito acima de qualquer consideração humana. Deus nos ultrapassa. Vou contar uma história um pouco jocosa para vocês. Uns dias antes de ser decretado o não funcionamento de cultos, né, para evitar aglomeração, a execução de cultos, perdão, as igrejas funcionam, mas não pode haver celebrações a não ser via meios de comunicação, gravações ou online, etc, etc. Uma pessoa se aproximou de mim e eu falei: cuidado, fica longe. Ela disse: oxe, você não tem fé? Não, quem tem fé não pega, né? É sempre aquela visão distorcida, como se Deus fosse um produto meu que trouxesse segurança, como quando o povo de Israel não tem paciência e enquanto Moisés sobe para receber as tábuas da lei, faz um bezerro de ouro, símbolo da fertilidade, etc, etc. Israel terá que fazer essa experiência de obedecer a Deus
de se submeter à história que Deus faz. É sempre duro, né? Viver a vida como ela é, não como nós gostaríamos que ela fosse. Por isso, essa história da salvação, ela é muito importante. Deus faz história conosco. Então, nós poderemos dizer que, enquanto história de um povo, mais ou menos 1850, Abraão, depois a história de José, o exílio 1250, no ano 1000 começa o período dos reis, etc. e tal. Temas que nós podemos pesquisar depois, ver a história. A Bíblia de Jerusalém traz nos seus encartes todo aquele esquema da história, Deus agindo, e que vocês também vão estudar nos cursos do decorrer dos livros, né, dos profetas, etc. Nós vemos um Deus que não permite ao povo se acomodar na sua idolatria, mas é um Deus que caminha com eles, através dos profetas, que denunciam com muita seriedade o seu pecado, mas também anuncia-lhes um futuro melhor. Vamos ler. Deus abre as portas do futuro. Na página 67, a Yuta diz: as grandes obras do passado, o exílio, aliança, posse da terra, construção do templo, irão repetir-se no futuro de uma forma superior. No fim dos tempos, Deus erguerá de novo Israel e fará uma nova aliança, que não se há de escrever como os 10 mandamentos em tábuas de pedra, mas sim no coração. Assim os povos não descerão da montanha como Moisés, levando nas mãos tábuas de pedra. Eles irão sair do cenáculo, levando o Espírito no seu coração, como se fossem livros animados pela graça do Espírito Santo. Um dia, todos os povos acorrerão em massa, atraídos pelo esplendor da Nova Jerusalém, e reconhecerão o Deus de Israel. Haverá paz perpétua e um mundo unido sobre um único Deus. Dessa raiz do Antigo Testamento não podem nem devem separar-se nunca o anúncio cristão de Deus, que não traz uma ideia geral da divindade, antes, dado testemunho concreto que se deu a conhecer por Abraão. E desculpem, gente, Moisés e os profetas. Desta história e desse testemunho do Antigo Testamento falou também o próprio Jesus Cristo. Não sei se vocês percebem, né, que como Deus conduz a história do seu povo e como Deus ama o seu povo. Eu penso que uma frase muito importante aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Desculpem, gente, aqui, vocês me desculpem que é a primeira vez que eu faço essas coisas, e eu estou aprendendo, viu? Mas eu estou fazendo com muito amor e com muito entusiasmo. Eu ouvi uma vez de uma pessoa que estudou teologia, que se chama Carmen Hernandes, uma das iniciadoras do caminho neocatecumenal, dizia que a história da salvação
é história e geografia. Deus encontrou Abraão aonde? Onde ele morava? Na Caldeia. Ele era o quê? A sua cultura dentro de uma geografia concreta. Como estava o povo de Israel no Egito? Talvez já se estava numa situação onde aquele povo não se lembrava mais de Deus, né? E esse povo se esqueceu, mas Deus não se esqueceu dele. Aquele povo murmura contra Deus, mas Deus não os abandona, não os deixa no seu pecado, na sua miséria. Muito importante isso, para que nós não nos esqueçamos também que onde você nasceu, onde você cresceu, por onde você passou, tem geografia, tem lugares, situações, culturas, né? E eu gostaria que você aproveitasse desse tempo, dessas aulas para meditar. O Deus fez história comigo, como é o meu caso, porque eu sou padre em Brasília e não em São Paulo, a minha terra, né? Tudo tem um porquê e eu gostaria apenas de resumir algumas coisinhas aqui dessa geografia e de história, né? Temos a história dos patriarcas, o Êxodo com Moisés, os reis, os profetas, o tempo que Israel se encontra com o mundo greco e romano, a sabedoria, Daniel, Macabeus e etc. Essa é a história do Antigo Testamento. A gente poderia dizer também, né, que a nossa compreensão de história pessoal teria duas etapas: o Antigo Testamento, onde Deus vai nos preparando para encontrarmos com Jesus Cristo. Às vezes a gente sempre foi católico, mas se encontra de modo mais pessoal com Jesus numa etapa da história da nossa salvação, num lugar concreto, numa situação concreta, num limite da nossa história. Olha, então, agora nós terminamos a primeira etapa, né, da salvação, que é o Antigo Testamento. Vou fechar esse vídeo, né? Vamos fazer vídeos assim de 20, 15 minutos, que corresponde à aula, às duas aulas, né? E daqui a pouquinho eu volto para a gente começar a história do Novo Testamento. Até já!